Agora nós vamos falar sobre o espetáculo Tertúlia Carta 16, da companhia Quiçá, de artes cênicas. Essa peça vai ser apresentada no Auditório Carlos Jardim, na Secretaria de Cultura de Blumenau, e a Daniela Deitos, que é diretora de teatro, e a Júlia Tavella, que é atriz, estão aqui para conversar sobre isso com a gente. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigado pela participação. Júlia, bom dia, também seja bem-vinda, obrigado pela participação. Bom, do que se trata, né, essa peça de teatro? Tertúlia Carta 16 fala sobre as escolhas que a gente tem, tanto na vida quanto na arte, de uma forma muito mística, né? A gente trabalha com esse universo místico, mas fala de uma coisa extremamente cotidiana, que é as escolhas que a gente faz todo dia na nossa vida. E tem muitas, né? Muitas. Todos os dias a gente escolhe coisas. É verdade, né? Como é que é o enredo dessa peça, né? Como é que vocês chegaram até esse enredo? Esse espetáculo, ele surgiu dentro da universidade, da FURB, mas agora ele integra o nosso portfólio da Quiçá, né? Ele surgiu como meu trabalho de conclusão, assim, e vinha da minha vontade de falar sobre isso, sobre os caminhos que a gente toma na vida e na arte. E ele fala sobre uma família de artistas que chega numa encruzilhada, e essa é a metáfora. Qual caminho a gente segue a partir dali? E a história é isso, né? Vocês vão ter que assistir pra saber um pouco mais. Não podemos contar tudo. Não pode contar tudo. Mas realmente trabalha essas relações familiares dentro dessa trupe, dessa família, e com as escolhas de cada um, que são diferentes, né? Cada um acredita no seu próprio caminho. Exato. Júlia, qual é o papel que você faz? Nesse final de semana eu vou estar fazendo a Bela. Uma coisa interessante dessa apresentação é que, como a gente vai apresentar em 2 dias, a gente vai poder atuar com 2 elencos diferentes. Dentro da companhia a gente tem um elenco que geralmente é quem toma a frente, e a gente mantém algumas pessoas para fazer a substituição de personagens quando o elenco principal não pode. Então, nesse final de semana, o que a gente fez é apresentar num dia com o elenco que a gente chama de original, né? E no segundo, o elenco substituto. Então, eu sou substituta da Bela no segundo dia. E muito interessante que é a estreia da Júlia. Nessa peça, sim. Nessa peça é a tua primeira participação. E esse elenco, né, que se apresenta em um dia e outro que se apresenta em outro, eles têm escolhas diferentes ou eles seguem a mesma? Na história, não, mas com certeza os atores têm escolhas diferentes. A gente fala, né, que um espetáculo de teatro, ele sempre se modifica a cada apresentação. E tendo 2 elencos diferentes, se modifica muito mais. Toda a questão de interpretação de cada personagem, por mais que seja o mesmo personagem, é diferente com um ator ou com o outro. Então, se quiserem assistir os 2 dias também. Sim. Muda as relações entre um e outro também, né? Porque às vezes o olhar que a gente tem, ou a visão que uma pessoa tem para aquela cena específica varia, né? De uma pessoa para outra pessoa. Então, mesmo as pessoas que vão apresentar nos 2 dias o mesmo personagem, acabam alterando uma outra coisa, porque o jeito que a gente se porta, o jeito que a gente fala, até a nossa estatura é muito diferente, assim. Bacana. E, Júlia, como atriz, né? São muitas decisões que precisam ser tomadas? Muitas. Não só como atriz, mas como artista de modo geral, né? Eu acredito que todo dia, todo mundo toma muitas decisões, mas o ato de ser artista em si é uma grande decisão, assim, né? E é justamente sobre isso que o espetáculo fala, né? Quais são as coisas que a gente tem que abrir mão quando a gente escolhe viver de arte? Ou escolhe viver de qualquer profissão que seja, ou fazer o que a gente... nessa encruzilhada, a gente usa a metáfora do caminho do sonho e o caminho da glória. Viver, viabilizar o nosso trabalho de forma... a se manter financeiramente falando, né? A gente usa essa metáfora da glória, mas... viabilizar o nosso trabalho de forma financeira, mas também viver do nosso sonho. Também sobre o poder escolher, porque às vezes a gente não pode escolher, então o espetáculo também chega em um momento onde ele fala, eu posso ou eu não posso, né, tomar essa decisão. E tem momentos que você passa por isso mesmo, né, meio que na pressão. Bom, o espetáculo será realizado amanhã e domingo, 8h da noite, no Auditório Carlos Jardim, da Secretaria de Cultura em Blumenau, né? Como é que o público pode prestigiar? Tem cobrança de ingresso? Como é que se faz? Então, eu também, além de diretora da Quiçá, eu sou integrante do movimento Temporada Blumenauense de Teatro, que é um movimento de artistas voluntários que mensalmente levam programações teatrais
para espaços aqui da cidade. Então, todo mês tem apresentações teatrais aqui na cidade. Esse ano e ano passado, a gente adotou, dentro do movimento, uma prática de utilizar não o valor de um ingresso fixo. Porque a gente sabe que muitas vezes muitas pessoas têm vontade de assistir teatro, mas não têm condição de pagar o ingresso. Então, o que a gente adotou? A gente adotou a prática do chapéu consciente, que consiste no seguinte: não é que o espetáculo é gratuito, mas você pode pagar o valor que você escolher pagar, que você puder pagar. Então, se for R$1, R$2, R$3, R$5, R$20, R$30, o quanto você sentir que você pode e que você consegue, que você gostaria de pagar por aquele espetáculo. Então, o valor é livre. Sim, é uma prática que democratiza um pouco o acesso, porque às vezes, talvez eu tenha condição de pagar R$30 no ingresso, mas se eu sou mãe e quero levar os meus 2 filhos, aí já ficam R$90. Então, não, eu vou reduzir, vou entrar, hoje eu consigo pagar essa quantia e pra gente vai estar tudo bem, assim, né? O espetáculo é livre e justamente a gente faz dessa forma para que mais pessoas possam acessar o teatro. Esse é o intuito da TBT, né? Levar o teatro para as pessoas que às vezes não têm o costume de ir. Então, se vocês quiserem, podem vir lá, que vocês vão ser muito recebidos. Muito bem recebidos lá. E como é que tem que, após a aplicação dessa prática, né? Já foram feitas apresentações, como é que tem sido a receptividade do público com essa iniciativa de vocês? A gente fala que a gente está ainda num momento de adaptação, né? Das pessoas entenderem o que é o chapéu consciente. E de também uma retomada, de trazer as pessoas para o teatro. Porque depois da pandemia, isso foi se perdendo, né? É muito mais fácil, muito mais difícil, na verdade, você sair de casa para ir assistir teatro. Às vezes você nem sabe que tem isso acontecendo. Então, a gente está aos poucos conseguindo ampliar o número de pessoas que vêm ao teatro e que pagam dessa forma no chapéu consciente, né? No começo, até a gente não teve não recebeu tanto dinheiro para pagar os artistas que estavam ali apresentando, mas a gente vê que com o tempo essa prática está trazendo resultado, sim. O espectador vai entendendo como é que isso funciona, né? Também é uma forma de construir plateia, né? Isso é o mais importante de tudo, né? Isso. O que faz a arte crescer é justamente a plateia, né? Sem público a gente não tem teatro. Exatamente, né? Fala um pouco sobre a Quiçá, a companhia Quiçá de artes cênicas. A Quiçá é uma companhia que surgiu dentro da universidade, da FURB, né? Eu sou formada pela FURB e eu e mais alguns colegas, a gente, nos nossos trabalhos finais da graduação, a gente decidiu formar uma companhia e continuar os nossos trabalhos para fora da universidade. E aí a gente foi agregando pessoas. Faz um ano que a gente constituiu o nosso CNPJ enquanto Associação Sem Fins Lucrativos, e a gente tem artistas de várias áreas que trabalham com a gente. A gente é uma companhia de artes cênicas que foca na produção de espetáculos tanto de dança quanto de teatro, mas a gente tem artistas da dança, do teatro, da música. Então a gente trabalha com essas multilinguagens dentro dos espetáculos. Interessante, né? Surgiu na universidade e há quanto tempo faz apresentações? A gente, oficialmente, desde 2022, foi o nosso início, mas desde 2022, isso. Desde 2022. E há quanto tempo, Júlia, você está no teatro? É uma coisa curiosa, assim. Eu fiz teatro quando eu era adolescente e, a princípio, era uma prática que eu não fazia mais. Quando eu vim fazer faculdade, eu decidi cursar dança. E eu estou finalizando agora o meu curso de licenciatura em dança. E aí, no meio da faculdade, surgiu esse trabalho das meninas, final de teatro, onde eles convidam pessoas para ser o elenco da peça que elas estão montando para concluir a graduação. E aí a Mayra, que é uma colega nossa ali na CIA Quiçá, me convidou para voltar para os palcos, assim, como atriz. E daí a gente foi entrando e aos poucos a coisa foi acontecendo de forma muito orgânica, assim, né? Então, um pouco ali na adolescência, um pouco de uns 2 ou 3 anos para cá. Bacana. Então, neste sábado e domingo, 8 horas da noite, Auditório Carlos Jardim, da Secretaria de Cultura, apresentação da peça Tertúlia, Carta 16, da companhia Quiçá de Artes Cênicas. Todos são convidados, né? E você escolhe quanto você paga de ingresso para assistir esse espetáculo. Daniela, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso com esse espetáculo. Muito obrigada pelo convite. Júlia, obrigado. Boa apresentação lá. Muito, muito obrigada.